Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalton Rocha e nós vamos aqui para a aula aqui de número um de como nós fazermos, né, é, o nosso, a nossa folha aí para impressão de acordo com a atualização da NBR, né? A NBR agora é 16.752. O primeiro passo que nós devemos fazer é configurar aqui os layers, né? Por que configurar os layers, né? Porque com a mudança que teve, né, e sempre existiu isso, na verdade, né, mas a gente quase não se atentava a isso, mudou as camadas, né, a cada linha vai ter uma camada diferente. Então nós vamos começar fazendo aqui a linha da margem externa, né, vamos colocar aqui ela com margem externa. Essa margem externa, ela é contínua também, né, e ela tem aqui uma camada de 0,35, ela não é muito grossa, né? Nós vamos fazer também um outro layer para, vamos colocar aqui como margem do quadro, né? Aqui do quadro que é onde fica o desenho, né? Então essa margem do quadro ela possui a espessura de 1. Então essa margem do quadro aqui possui a espessura de 1. E nós vamos fazer outra margem aqui também, que é para as divisas de malha, né? Essas divisas de malha, malha, divisa de malha, margem, divisa de malha. Nós vamos colocar ela com 0,35, só do quadro que ela vai ficar um pouco mais grossa, né? Então nós vamos começando a fazer o quadro externo, né? A malha externa, aliás. Essa malha externa, ela vai possuir as dimensões, eu vou fazer aqui com o comando line, a gente podia fazer com o comando retângulo, mas eu quero fazer ela com o comando line para depois não precisar explodir, né? Então vamos lá, ela vai ter 841 por 1189. Né? Então aqui, vamos chegar aqui com o zoom aqui, vamos ver. Vamos subir aqui novamente, né? 841 e fechar o nosso quadro, né? Vamos dar um S aqui. Vamos ver se a medida está correta, né? Ficou um pouco longe. Vamos ver aqui, 1189. E vamos ver aqui a medida aqui interna aqui, ou na vertical. Ela está com 841, então está correto, né? O que é que diz que a NBR 16.752 diz, né? Que a margem da direita ela tem que ter 20 centímetros, ela tem que ter 20 milímetros aqui, né? Então, como que nós vamos fazer aqui? Nós estamos trabalhando em milímetros, né? Então nós vamos pegar aqui, vamos digitar 20, né? Vamos digitar 20. Aqui nós vamos digitar 10, que são as margens de cima, né? Aqui nós vamos digitar mais 10. E aqui nós vamos digitar 10 também, né? Vamos dar um fillet. Logo nós vamos mudar o layer, né? Também, né? Demos o fillet, pegamos uma ferramenta fillet. Vamos mudar o layer. E aqui, nós vamos mudar o layer aqui. Vamos colocar essa aqui como o quadro, como sendo o quadro interno. Por quê? O quadro interno é toda aquela região onde você tem para colocar o seu desenho. Por que que nós vamos colocar aqui? Vou explicar. Margem do quadro, que é aquela margem mais grossa, né? Então colocamos aqui. Porque nós devemos fazer uma divisão de malha. A norma diz que de medida interna,
para o desenho nós temos que ter 1159 na horizontal e nós temos que ter aqui na vertical, nós temos que ter aqui, ó, 821. Então tudo que eu for fazer agora aqui de malha, eu tenho que fazer para dentro aqui da minha margem. Eu tenho que ter essa área aqui livre, ó. Então nós vamos pegar aqui, vamos dar um offset aqui de 5. Vamos pegar aqui o offset de 5. Ó, 5. Ficou aqui no meio. Aqui mais 5. Aqui mais 5. E aqui mais 5. Então é nesse espaço aqui que nós vamos fazer a nossa malha, né? Então vamos lá, ó. Coloquei fillet, e fillet. Agora eu vou jogar tudo aqui, ó, no comando, no layer, na camada, margem divisa de malha, né? Que é essa daqui. Então, o que é que a NBR diz, né? Ela fala o seguinte, que aqui nós já fizemos o nosso quadro, né? Todo o nosso quadro de malha está todo dentro do layer. Então, que essa malha aqui, ó, essa malha de divisa aqui, ela tem que ser dividida, né? Por isso que já chama malha de divisão. Se nós olharmos aqui, ó, olha o que acontece aqui, ó. Ela é dividida, ó, em alfanumérico. Na parte de cima, na horizontal, é numérico. E na parte de baixo, aqui na vertical, ela é alfa, né? Elas são letras, né? Então, a gente tem que fazer essa divisão aqui. Antes de fazer essa divisão, nós vamos achar o centro, né? E desse centro aqui, ó, ela diz o seguinte, que nesse centro, nós temos que ter em torno de 10 milímetros, né? 10 milímetros partindo daqui, ó. Nós temos que ter uma linha que ela passe 5 milímetros para cá, que são essas linhas aqui de divisão, ó. Em todo o meio tem uma dela, ó. Em todo o meio tem uma. Aqui também, né? Então nós vamos fazer essa linha de divisão. Vou vir aqui, ó. Vou achar o meio. Vou pegar aqui o comando line. Ó, vamos ver aqui onde é que está o meio aqui, ó. Dessa daqui. Achei o meio. E vou digitar 10, né? Porque vai ficar 5, né? 5 dentro e 5 fora. Venho aqui de novo, novamente, ó. Achei aqui, vou colocar 10. Venho aqui. Ó, achei aqui de novo, ó, no meu midpoint aqui. E vou colocar 10. Aqui embaixo, novamente. Vamos ver aqui onde é que tá, mais ou menos, aqui. E vou subir 10. Então, nós já achamos aqui, nós já fizemos o nosso meio aqui, né? As nossas linhas de meio, né? As linhas de divisão. Agora, nós vamos criar, antes de nós fazermos essas divisões aqui, nós vamos fazer a linha de recorte. O que é a linha de recorte? Ó, se vocês observarem aqui, o limite, né, da minha margem, ela é aqui. Então, quando ela vai para impressão, você tem que determinar aqui pontos para que a pessoa que for fazer esse recorte lá, ele não corte aqui para dentro, porque aqui geralmente vai ser o lugar onde você vai encadernar, né? Você vai dobrar, vai encadernar, vai ficar uma coisa mais legal. Então, nós vamos fazer. Como é que ela é feita? Ela é 2 retângulos sobrepostos aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, esses 2 retângulos sobrepostos aqui, ó. Então, o que é que a norma diz? A norma diz que esses retângulos sobrepostos, né, eles têm essa função de orientar o recorte. Então, nós vamos colocar aqui, ó, retângulos de corte. E vamos colocar aqui, ó, a espessura de linha deles de
35, tá? Para acompanhar as linhas lá de fora. Vou deixar ele no layer corrente e vou fechar. Como nós vamos fazer ele? Ó, ele vai ter medida de... Aqui ele vai ter 10, mais 10 e 5. Fechei aqui, né? Aqui, vamos pegar aqui por baixo, ó, ele vai ter 5. E aqui ele vai ter 5 também. E vou fechar. Né? A norma diz que esses retângulos eles devem ser rachurados, né? Então nós vamos colocar aqui uma rachura também, né? Puxando a ferramenta H, né? Digitando a ferramenta H. Vou pegar a rachura sólida e vou colocar aqui dentro. Peguei ele, ó, olha só onde é que ele vai vir aqui, ó, certinho na minha linha de corte, ó. Vai delimitar certinho a minha linha de corte, ó. Então a pessoa não vai ter dificuldade para recortar. Então eu vou espelhar isso aqui, ó, vou espelhar para o outro lado, vou baixar aqui meu midpoint aqui, que está um pouquinho para cá, né, porque esse lado aqui é maior do que as linhas de baixo. E acrescentei aqui, ó, tá vendo, ó, como é que ficou certinho aqui, ó. Os ângulos batendo com a minha linha de malha aqui, de divisa, ó. Então eu vou pegar agora, vou copiar aqui, vou selecionar ali, aqui, e vou dar um mirror para baixo, né, porque ele tem que ficar exatamente, né, nos 4 cantos, né. Então eu vou colocar aqui, ó, lá embaixo já pegou, vou dar um Enter, né. Então fizemos aqui, ó, em uma videoaula nós fizemos o que? A linha, a margem, o quadro interno, que é essa área aqui, ó, que ele tem que ter uma área livre de 1159 por 821. Fizemos as linhas de eixo, né? Fizemos as linhas de eixo e fizemos aqui o recorte aqui, ó, a linha de recorte, a demarcação do recorte. Quando você mandar imprimir e plotar o seu projeto, lá na hora de recortar, se você não tiver junto, a pessoa vai deduzir, né, que ele tem que recortar faceando aqui, ele não pode recortar essa linha, ele vai recortar faceando aqui, que vai aparecer essa linha de margem aqui, tem que aparecer. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, né, nós vamos fazer passo a passo, né, não vamos fazer tudo de uma vez. Então, estamos aí a nossa videoaula aí de carimbos, né?